O artigo 16, capítulo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente existe para garantir à juventude direito à liberdade. Tal direito vai além de poder ir e vir e estar em lugares públicos e espaços comunitários. Este artigo assegura a liberdade de opinião, de expressão, de crença e de culto religioso, de brincar, praticar esporte e divertir-se, de participar da vida familiar e comunitária, da vida política, nas maneiras permitidas pela lei, e também o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação. Porém, quando se trata do cumprimento de tal direito, as coisas não são tão preto no branco. A liberdade, quando em excesso, culmina em abandono, uma vez que essa deve ser orientada pelos responsáveis legais. Em contraponto, a deficiência da liberdade resulta na superproteção, impedindo a criança ou adolescente de tomar as suas próprias decisões. Já o equilíbrio entre o excesso e a deficiência da liberdade é a responsabilidade. Considerando essas colocações, é essencial para a formação de todo indivíduo aprender a balancear liberdade e segurança. Tal aprendizado deve ser orientado por responsáveis, como consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, pois a liberdade é um dom que se conquista e ninguém nasce conhecendo seus limites. Todavia, são muitos os casos nos quais a criança e o adolescente não podem contar com orientação, recebendo excesso de liberdade, mesmo sem saber como gerenciá-la. Nessas situações, esses vão focar em seus direitos, esquecendo que a cada um deles corresponde um dever. Por isso, os aspectos nos quais o direito à liberdade é dividido são muitas vezes confundidos com o imposto à vontade acima dos direitos dos outros. Para exemplificar, a neurologista Susana Herculano disse: "Agradeço à minha mãe por ter sido meu cérebro enquanto o meu não estava pronto", referindo-se à necessidade de auxílio de um responsável no período de formação do ser. Afinal, uma criança ou adolescente precisa de orientação, assim como um motorista precisa de marcações em uma estrada, pois os limites dão seguranças e estabelecem uma zona de conforto, na qual o menor sabe até onde pode ir sem maiores problemas. Depois da zona de conforto, cabe ao jovem medir a liberdade por meio da responsabilidade adquirida graças aos limites. Com relação à falta de liberdade, atualmente os pais vivem um grande conflito com a juventude e até mesmo com as crianças, o que os leva à constante reflexão: até que ponto devo deixar meus filhos livres? É fato que, por diversos fatores, é difícil permitir a liberdade de crianças e adolescentes com a quantidade de insegurança que o mundo contemporâneo proporciona. O número de homicídios de jovens, por exemplo, cresceu 346% entre 1980 e 2010, segundo pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. Em meio a tanta violência, os pais perguntam-se a todo momento: será mesmo que devo deixar meu filho ir a essa festa? Será que não é perigoso? Será que aquele amigo é uma boa companhia? É natural que tais questionamentos aconteçam, porém, para tudo é preciso limite, e eles não são uma exceção. Os pais, por quererem o bem de seus filhos, muitas vezes tendem a superprotegê-los. Contudo, isso causa enormes e muitas vezes irreversíveis males às crianças e adolescentes. É preciso que, na infância e na juventude, as pessoas aprendam a tomar suas próprias decisões, ter autonomia, vivenciar momentos de conflitos, enfrentar adversidades e conviver com diferentes tipos de pessoas e suas opiniões. E para que isso aconteça, é necessário que os pais desenvolvam condições satisfatórias, permitindo que seus filhos frequentem espaços públicos e se relacionem com pessoas dentro e fora do âmbito familiar. Caso contrário, criarão uma geração despreparada para a existência, que vive dentro de uma bolha, protegida da realidade. Sob essa perspectiva, podemos analisar inúmeros casos em que a superproteção cria graves problemas na vida de crianças e adolescentes. Segundo a psicóloga Ada Mello, ela causa um aumento no número de filhos ansiosos e inseguros, que pedem aprovação para cada tarefa que realizam, que têm medo de se machucar e que evitam fazer qualquer coisa sozinhos. Estudos revelam que a falta de brincadeiras ao ar livre, sem interferência de adultos, pode prejudicar o bom desenvolvimento das faculdades cognitivas. E ainda, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Warwick, da Inglaterra, filhos de pais superprotetores são alvos mais fáceis de bullying, já que têm dificuldades no desenvolvimento da autonomia e da autoafirmação. Tirando os excessos e deficiências, obtemos o consenso, a mediania da liberdade, que é a responsabilidade. Tal responsabilidade não se restringe somente aos tutores. Cabe às crianças e aos adolescentes a consciência de respeitar os limites que cercam sua segurança e saúde física e mental. Prevendo que haja responsabilidade do guardião em dar limites
e do jovem de respeitá-los, cabe então ao Estado assegurar que os menores tenham esse direito resguardado, garantindo espaços seguros e igualitários, meios de transporte adequados e suporte educacional, para que estes tenham oportunidade de se expressar devidamente. Quando o Estado falha, crianças e adolescentes são expostos a uma liberdade injusta, onde apenas os que têm oportunidade de obter tais condições por meios particulares podem usufruir do direito. São os casos de crianças e adolescentes que são barrados em shoppings e praças, os chamados rolezinhos. Jovens que têm que andar distâncias gigantescas, expostos a diversos perigos, para chegar à escola, e não ter sequer mesas e cadeiras adequadas. Em suma, para que o direito à liberdade seja um privilégio de todos os jovens, faça necessária a integração de pais ou responsáveis, crianças e adolescentes e governo. Estes devem respeitar a lei, dando à criança a oportunidade de conhecer a si mesma através do contato com o mundo, de forma saudável e digna, a fim de formar uma personalidade de caráter e consciência.